No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso de telas. E aí é um assunto que agrada muitos, desagradam outros, e a verdade é que nós precisamos ter claro que a tela, a princípio, recursos eletrônicos, qualquer que seja o tipo, celular, tablet, videogame, computador, televisão, enfim, é uma necessidade dos pais e não das crianças. Prova disso é que eu vejo pessoas com bebês, criancinhas aí de 2 meses, de 3 meses, de 1 aninho, e que falam, nossa, mas minha criança ama assistir, minha criança não pode ficar sem, né? Então, ela não nasceu conhecendo esses tipos de recursos, esses tipos de dispositivos, né? Quem apresentou esse tipo de dispositivo para o bebê, para a criança, fomos nós. Então, nós escolhemos colocar a criança de frente de uma televisão para ela ficar ali entretida. Só que o que a gente tem que entender? Que quando os nossos filhos estão diante desses tipos de recursos, eles se colocam numa posição de passividade. E o que significa isso? Ele não precisa pensar, ele não precisa agir, ele não precisa reagir, ele não precisa fazer nada, ele precisa ficar ali recebendo os estímulos externos e se alimentando daquilo. Muitos falam, Priscila, mas eu preciso trabalhar, eu não sei como que eu faço para dar conta de tudo, eu tenho muita criança pequena, e como é que eu faço para conseguir fazer comida, organizar a casa, dar almoço para as crianças? E aí eu vou provar para você que isso não é uma verdade na sua totalidade. Eu entendo que você precisa trabalhar, eu entendo que de fato não é uma situação fácil, é cansativo, é estressante, é muita coisa pra gente fazer, mas isso não pode ser uma justificativa pra gente não fazer aquilo que é certo. Presta atenção, prova que isso não é uma verdade. Quando você sai, vai numa praça, num parquinho, num restaurante, num shopping, numa festa de aniversário que tem muitas crianças, o que mais você vê nos dias de hoje? Crianças com o telefone. O telefone, ele se tornou uma necessidade pessoal da criança, né? Não é porque ela não tem o que fazer, não é porque a mãe não tem tempo para brincar, não tem tempo, ou a mãe precisa fazer coisas, não é por isso. É porque a criança, independente do lugar que ela esteja, independente do que ela esteja fazendo, com quem ela esteja fazendo, às vezes ela está com outras crianças e todas as crianças estão com celular. Elas não sabem mais interagir umas com as outras, elas não se interessam por nada, elas não sentem vontade de brincar, elas não sentem vontade de criar, elas sentem vontade de ficar de frente para o celular jogando o joguinho o tempo todo. E aí muitas falam, Priscila, mas eu não tenho condições financeiras de colocar ninguém para olhar os meus filhos e eu preciso trabalhar. Umas me falaram que, uma mãe me chegou e me falou, Priscila, eu moro na favela, melhor do que deixar o meu filho na rua, eu prefiro deixar ele no celular, porque aí eu consigo controlar um pouco mais e eu tenho certeza que ele vai estar um pouco mais seguro. Tá ok, beleza, mas eu vou te provar que isso não é por causa de condição financeira, sabe por quê? Não é por causa do fato de você ter que sair para trabalhar, porque quando você está em casa, quando você está com seu filho, quando você vai para casa dos seus pais, dos avós, enfim, você leva o seu filho, você está presente com o seu filho e mesmo assim o seu filho continua com o celular e mesmo assim o seu filho continua com o videogame. Por que que isso acontece, né? Outras pessoas chegam para mim e falam, e isso aconteceu comigo há umas 2 semanas atrás. Eu estava na casa de uma pessoa e aconteceu esse fato. Priscila, mas você tem que ver como ela está se desenvolvendo bem. Ela tem 1 ano e meio e ela já sabe as cores, ela já sabe os números, ela canta as músicas, ela dança, ela adora ficar ouvindo isso. E no período todo da tarde que eu estive lá, o tempo todo a criança estava na televisão, ou seja, essa criança, ela passa o dia todo na televisão ouvindo música, ouvindo as coisas, e as pessoas, elas tentam se convencer que são programas educativos, mas não entende o mal que está por detrás. E é sobre isso que eu quero falar agora. As pessoas falam assim, Priscila, meu filho está se desenvolvendo tão bem. Na minha época, uma criança dessa idade não sabia as cores, não sabia os números, não sabia o nome dos animais, ela já sabe tudo. Olha que maravilha! Então, isso faz bem, né? Porque é um programa educativo. Não faz, eu vou te provar por quê. A criança, ela está num nível de hiperestimulação. Ela está completamente dependente de estímulos externos, numa fase em que ela mais precisava ser estimulada para coisas boas de fato, né? Porque
o cérebro, ele tem a plasticidade neural, ou seja, ele cresce, né, à medida que ele vai sendo estimulado. Então, se ele é estimulado de uma forma ruim, ele vai crescer de forma ruim. Então, é exatamente na infância que nós precisamos proporcionar para os nossos filhos bons contatos com boas literaturas, com boas imagens, com aquilo que é bom de fato, com aquilo que é belo, né, com boas músicas. É isso que vai trazer benefício para os nossos filhos e não a dependência, né, desses estímulos. E aí você vai perceber por que eu falo que isso faz mal para uma criança, por mais que a princípio a gente acredite que ela está se desenvolvendo bem, que ela está aprendendo as letras, os números, as cores. Meu Deus, minha criança está super desenvolvida. Por que isso faz mal? Porque quando ela chegar na fase que de fato ela precisa aprender, né, que é lá para os seus 6, 7, 8 anos, dependendo do que for, até uns 5 anos, ela não vai ter interesse. Ela não vai, nada vai chamar a atenção dela, porque ela está com o seu olhar treinado para aquela hiperestimulação. O que é isso? A imagem da televisão, a imagem do celular, tem muitas luzes, as imagens passam numa velocidade frenética, tem todo um envolvimento, todo um som, toda uma música, tem todo um aparato que quem trabalha nessa área aí, né, de televisão, por exemplo, sabe que precisa fazer para que consiga manter o seu espectador preso, né, cativado ali, que ele queira continuar cada vez mais ali assistindo. E quando a criança vai para uma sala de aula, por exemplo, ou vai para a vida real, né, ela vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Porque ela vai chegar lá na escola, vai ter uma professora ali, toda normal, toda ali de frente, tentando passar um conhecimento para ela, utilizando um quadrinho e uma canetinha. Não vai ter esses hiperestímulos, esses recursos mirabolantes, essas luzes, esses jogos de som. Não vai ter tudo isso. E a criança vai achar um saco. Ela não vai ter nenhum tipo de motivação. E aí você vai chegar e falar assim: ai, Priscila, meu filho não gosta de estudar. Não é que ele não gosta de estudar. O cérebro dele está acostumado com um tipo de estímulo que está aqui. E o estímulo que ele recebe na sala de aula, com a vida normal, é aqui. Então, não vai bater. Então as crianças de hoje em dia, elas não têm interesse por nada. Elas olham para a paisagem, para o céu, nada tem graça, a vida não tem graça. Elas vivem entediadas, elas vivem... O que eu faço? O que eu faço? E agora, mãe, o que eu faço? Elas dependem o tempo todo de ordens. Filho, vai brincar. Filho, vai fazer aquilo. E aí fala assim: Priscila, meu filho não sabe brincar sozinho. De fato não sabe. Porque ele se colocou sempre numa posição de passividade. Ele não está acostumado a pensar, a criar. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? O cérebro, ele tem plasticidade, né? Então, ele é um músculo. Se você ficar muito tempo sem usar o seu pé, né, que foi o caso que aconteceu comigo. Eu rompi os ligamentos do meu pé, eu fiquei muitos meses sem fazer esforço com o meu pé. O que aconteceu? Ele perdeu o movimento. Meu pé não se movimenta como o outro, né? O meu pé esquerdo não se movimenta como o direito, por enquanto, né? Aí eu vou ter que começar a fazer fisioterapia, enfim. Mas não se movimenta da mesma forma. Por quê? Porque eu parei de exercitar. E exatamente da mesma forma que acontece com o nosso cérebro. Então, se o seu filho, desde 2 meses, 3 meses, 4 meses, desde quando nasceu, ele não exercita o cérebro dele para pensar, para criar, para fazer tudo aquilo que ele foi criado para fazer. Porque a nossa criança, ela nasceu com todas as competências, ela nasceu perfeita, com todas as suas competências e habilidades. E o que acontece? À medida que o tempo vai passando, nós vamos tirando isso dos nossos filhos e colocando um hiperestímulo. Né? Nós vamos tirando a simplicidade que a criança tem quando ela se depara com uma embalagem de presente, por exemplo, né? A graça que ela acha de ouvir aquele barulhinho, de olhar para as formiguinhas as formiguinhas enfileiradas, carregando uma folhinha, indo lá pro buraquinho, né? Nós vamos tirando essa sensibilidade dos nossos filhos e nós vamos acelerando os nossos filhos. Ah, menino, não dá tempo, vambora.
para de ficar olhando pro céu, vambora, não dá tempo. E aí a gente enche os nossos filhos de coisas para fazer, né? O nosso filho acorda, tem que tomar café da manhã, tem aula disso, tem aula daquilo, e a gente fica naquela tara, né? Naquela loucura. O que eu vou fazer final de semana? Meu Deus, feriado tá aqui, o que eu vou fazer com esses meninos dentro de casa? E aí a gente arruma aquele desespero. Vou levar o menino pro teatro, vou levar ele pro zoológico, vou levar ele no cinema, vou levar ele pro sítio, A criança, ela não sabe ficar bem com ela mesma. Ela não consegue apreciar o nada, o ócio. Ela não consegue se interter ali com uma água, com um potinho de água, de ficar virando ali água no potinho, não. Porque ela está hiperestimulada. Ela está frenética, só que ela não tem estrutura para aguentar isso. Né? E aí os nossos filhos vão perdendo a beleza da infância, nossos filhos vão perdendo a beleza da vida, sabe? Que é admirar o que realmente importa, que é admirar aquilo que realmente é belo. E aí nós, como pais, nos colocamos numa posição muito cômoda, porque de fato eu entregar um celular para o meu filho, eu deixar o meu filho na frente da televisão, isso vai me economizar energia, isso vai me poupar cansaço, sabe? Porque eu trabalho muito, eu quero descansar. Só que o seu filho, ele está sendo educado pelo YouTube. O seu filho, ele está sendo educado por um eletrônico. E talvez lá na frente você não vai gostar do resultado da educação do seu filho. Talvez lá na frente você não vai gostar dos resultados que você está tendo referente à educação do seu filho. Por quê? Porque você não passou princípios, você não dedicou tempo para ensinar, você não dedicou tempo para conversar, você não dedicou tempo para mostrar para os seus filhos o que realmente importa na vida, o que realmente é importante, quais são os princípios e os valores que ele não pode abrir mão jamais. Então, nós nos iludimos acreditando que os nossos filhos estão espertos tecnologicamente, né? Como uma pessoa da minha família chegou para mim e falou assim: o mundo tá tecnológico, Priscila. O fato de você privar os seus filhos da tecnologia vai fazer com que eles fiquem atrasados. Porque o meu filho já sabe mexer em tudo quanto é tecnologia. Meu filho sabe ligar a televisão, meu filho sabe colocar no Netflix, no YouTube, meu filho sabe colocar na Amazon, meu filho sabe procurar vídeos no YouTube, meu filho sabe mexer no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, meu filho sabe fazer vídeo, né? Enfim. E aí eu falei com ele: eu acredito que a tecnologia tem seu tempo e tem a sua hora, né? Percebe que a tecnologia, ela vai mudando. A tecnologia que era a última, a mais top, ano passado, já não é mais esse ano. As coisas mudam. Quando os meus filhos tiverem a idade para mexer, seja com seus 12, 13, 15 anos, não sei que idade que eu vou permitir que eles entrem em contato com esse tipo de tecnologia, a tecnologia, os recursos, os aplicativos que nós usamos hoje, talvez até as redes sociais que nós usamos hoje, talvez não serão as mesmas daqui 10 anos, né? E aí, de que adiantou o meu filho aprender isso hoje? Que benefício isso vai trazer para daqui 10 anos na vida dele? Nenhum. Mas o que ele precisava aprender hoje, ele não está aprendendo. Porque ele não dá tempo, porque ele está ali ocupado com a televisão, com o videogame. Entende? Habilidades, a base que realmente importa, que são os valores, que são os princípios, que é a liberdade de poder conversar com os pais, essa conexão entre família que não existe mais. Você não vê os pais conversando com os filhos. Você não vê os filhos contando as coisas para os pais, porque não dá tempo, né? Vai num restaurante, faz isso, observa hoje, vai num restaurante, aonde você for, observa como as pessoas estão se comportando. Como que os pais estão se comportando com os filhos? Como que os filhos se comportam com os pais? Todos estão cada vez menos tolerantes. Pai não tem paciência para ouvir o filho. Filho não tem paciência para ouvir os pais. Por quê? Porque eles estão ali vidrados na tela, né? É a geração less, né? Estão ali vidrados na tela e tudo que passar daquilo é perda de tempo, né? Eles não podem perder o episódio, eles não podem perder a fase, não dá tempo para conversar, não dá tempo para construir relacionamento. Só que quando os filhos chegarem com 15, 16, 17 anos, os pais acordam e falam: aonde é que eu errei?
O que aconteceu com o meu filho? Eu não reconheço mais o meu filho. É exatamente por isso. Porque você viveu tanto tempo longe do seu filho, afastado do seu filho, mesmo perto. Vocês estão perto, mas desconectados. Você estava ali intertido com as suas redes sociais e o seu filho com os joguinhos dele e você não viu que as pequenas mudanças já estavam acontecendo. Você não percebeu que aos pouquinhos o seu filho foi se afastando de você e vocês já não conversam mais e você já não sabe mais o que acontece na vida do seu filho. Você não sabe as dificuldades que o seu filho está passando, que o seu filho está enfrentando e como o seu filho está fazendo para lidar com essas situações. Só que na hora que o problema ele está gigante, na hora que o problema se torna insuportável, é aí nesse momento que você acorda e fala, opa, vou ter que fazer alguma coisa. Meu Deus do céu, como que as coisas chegaram a esse ponto? É exatamente isso que aconteceu. Quanto mais distante nós estamos dos nossos filhos, quanto mais distante nós estamos da nossa realidade, porque é essa a realidade, né? Quando nós nos conectamos, nós estamos vivendo uma ilusão, né? A vida do outro, a realização do outro, tudo aquilo que a gente imagina. E nós estamos nos afastando cada vez mais. E quanto mais afastados, quanto mais distantes, menos detalhes nós conseguimos ver. E aí quando você se aproxima, você percebe o estrago que já foi feito, que já foi provocado. E tudo isso com uma boa intenção, porque eu acredito sinceramente que essa mãe dessa criancinha de 1 ano e meio, o objetivo dela é fazer com que a filha dela cresça, seja a melhor, desenvolva suas melhores competências. Mas a gente não pode esquecer que o cérebro da criança, que a criança, ela tem que viver o seu processo. Não dá pra gente acelerar o processo de maturidade dos nossos filhos, do desenvolvimento dos nossos filhos, sem que a gente perca partes importantes desse processo. Para pensar um tomate, quando ele está sendo amadurecido à força, às pressas, ele fica bonito aparentemente, ele tem a sua cor bonita, mas quando você vai comer, você percebe que perdeu um pouquinho o sabor. O sabor não é o mesmo daquele feito de forma orgânica, não é assim? É exatamente isso que acontece com os nossos filhos. O desenvolvimento dos nossos filhos, o crescimento dos nossos filhos é como se fosse janelas que vão se abrindo, sabe? E não dá pra gente acelerar esse processo. Não dá pra gente engravidar hoje e querer que o nosso filho venha nascer amanhã, né? Não dá pra fazer com que o nosso bebezinho de 2 meses aprenda a andar daqui a 1 mês, mesmo fazendo fisioterapia, mesmo fazendo atividades físicas, mesmo você exercitando as perninhas. Não dá, porque ele não tem maturidade física e nem mental, né? Não tem prontos para poder desenvolver aquela questão do caminhar, por exemplo. Então, é exatamente isso que acontece. Os pais, eles estão tão preocupados com o desenvolvimento da criança, em fazer com que a criança seja melhor, que a criança se desenvolva e seja uma ótima profissional, que ela quer que as crianças aprendam cada vez mais cedo, né? Então, assim, eles ficam felizes, motivados em ver a criança aprendendo ali com 1 ano e meio, as cores, os números, mas não percebe que o que realmente a criança precisava aprender nesse momento é o amor dos pais, é o carinho dos pais. Ela precisava entender e saber o quanto ela é amada, o quanto ela é querida, o quanto ela é importante. Ela crescer com essas bases sólidas para que ela desenvolva com uma autoestima elevada, para que ela desenvolva e cresça acreditando que não importa o quanto ela erre, não importa o quanto ela venha falhar, ela é amada, ela é importante, ela é querida e ela não vai desistir, ela vai conseguir, porque não importa o quanto ela erre, pessoas que a amam estão ali do lado dela para apoiar, para incentivar, para motivar. Né? Então nós hoje estamos invertendo muito os valores, né? Nós estamos preocupando com coisas que de fato não são prioridades, não são importantes. A criança, ela vai ter o seu momento para aprender, né? Os números, as cores, os animais e o aprendizado, presta atenção, o aprendizado se dá no dia a dia, nas coisas simples. Tá passeando numa pracinha, viu o passarinho, olha lá, filho, o passarinho, ai que lindo, olha o passarinho amarelo, nossa, vamos contar quantos passarinhos tem aqui no ninho, 1, 2, 3, é isso, gente, é nas coisas simples, é nos detalhes,
né? Cuidado com essa hiperestimulação, isso causa dependência, né? Nós estamos totalmente dependentes disso, nós não temos mais paciência com os nossos filhos. Então, reveja os seus valores, reveja se realmente você quer mesmo colocar a tela para os seus filhos, você quer mesmo fazer com que seus filhos criem essa dependência e passem o dia todo nas telas. Pensa nisso, diminua essa quantidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que vai requerer de você um sacrifício maior, principalmente se o seu filho já estiver dependente. Mas aí você precisa estimular o seu filho como? Com brincadeiras, com jogos, com atividades de pintura, de massinha, brinquedos de encaixe. E aí você pode me falar assim, Priscila, mas eu ofereço tudo isso para o meu filho e ele não quer brincar. Meu filho não sabe mais como brincar. O que eu faço agora para eu conseguir consertar essa situação? É simples, mas não é fácil. Você vai precisar começar a motivar o seu filho. Como? Sentando com ele e brincando, ensinando o seu filho a brincar, ensinando o seu filho a criar, instigando para que o seu filho invente uma brincadeira. Filho, o que a gente pode fazer? E agora, filho, o que você acha que a gente pode fazer? O que a gente pode criar? E aí você vai puxando isso do seu filho. E aos pouquinhos você vai deixando de fazer e vai deixando que o seu filho vá assumindo essa posição de protagonista ali, de poder inventar as brincadeiras, de poder criar as brincadeiras. Aos pouquinhos você vai saindo de cena. E aí você vai perceber que ele vai voltar a desenvolver essa habilidade. Agora, é lógico que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Não é de um dia para o outro. Isso requer dedicação, requer sacrifício, requer empenho, requer força de vontade, mas o primeiro passo é decida o que você vai fazer com os eletrônicos aí na sua casa. O que você vai fazer? Você vai tirar? Vai reduzir? E aí? A escolha e a decisão está nas suas mãos.